entre nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Hoje nós iremos tratar dessa parte final do capítulo 19 de Lucas, já entrando na última semana do Senhor Jesus, em sua missão de remir o seu povo. Nós temos aprendido constantemente a importância e a ênfase que o Senhor Jesus dá ao ensino das verdades do Senhor. Eu gostaria de começar na noite de hoje mostrando o perigo de nós não nos atentarmos a esse tipo ao ensino do Senhor Jesus em misericórdia. E o título do nosso estudo de hoje é justamente a piedade e a ira de Deus. Essas duas virtudes, por mais que na mente humana isso possa ser contraditório, mas na Bíblia isso é muito claro, que a piedade e a ira, elas são virtudes provindas de um Deus santo, o único Deus, Criador de tudo que existe. Ele é piedoso, mas ele também se ira. E esses princípios, eles estão desde Gênesis a Apocalipse. Nós temos vivido dias, isso constantemente temos que repetir essa expressão, infelizmente, em que as pessoas têm desprezado os conselhos bíblicos. E quando eu falo as pessoas que se professam cristãs, porque os ímpios não têm nenhum tipo de acesso às Escrituras, mas os professos cristãos, eles têm desprezado os conselhos de Deus na sua palavra e abraçado as suas próprias ilusões, em uma manifestação cada vez mais visível de uma espécie de loucura. Os evangélicos têm abandonado a palavra de Deus e têm abraçado ao mundo. Temos visto isso nos nossos dias, no nosso país, de uma maneira nunca antes, que nunca aconteceu antes. Eu queria abrir com os irmãos no livro de Isaías. Isaías capítulo 1. Desde o começo do livro de Isaías que por muitos estudiosos a palavra de Deus foi chamado e é chamado de a mini Bíblia, não só por conta de ter 66 capítulos, a semelhança dos 66 livros da Bíblia, mas também por conta da sua divisão, da sua organização, de tudo e da maneira como Deus se manifesta nesse livro. Logo no começo do livro de Isaías, nós vemos o clamor do Senhor. No versículo 2 do capítulo 1 de Isaías, ele diz: ouvi aos céus e dá ouvidos, ó terra. Olha que coisa, o Senhor pede que as pessoas o ouçam, que a sua criação dê ouvidos ao que ele diz. Porque o Senhor é quem fala. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Quando você vê o contexto do livro de Isaías, parece que essas palavras elas não são condizentes, porque o pessoal continuava indo para o templo, o pessoal apresentava sacrifícios constantemente, mas o Senhor é aquele que sonda a mente e o coração. O Senhor é aquele que sabe a intenção de cada ato nosso. E ele diz aqui no versículo 3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O meu povo não entende.
Eu quero que você preste atenção nessa expressão. Aí, o original, ele traz algo como: o meu povo não me conhece. O meu povo não tem conhecimento de mim. Ele não conhece a minha vontade. Ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe como eu ajo. Ele não sabe como eu penso. Ele não sabe o que eu quero para eles. Meu povo não conhece, ele não me entende, ele não faz a mínima noção. Ele está falando justamente para aquelas pessoas que iam ao templo, que adoravam, que louvavam, que gritavam. Não, eles não me conhecem. E a gente tem visto isso nos nossos dias. Pessoas que pulam, gritam, escrevem versículos bíblicos, usam o nome de Jesus para tudo, mas não tem nenhum tipo de apego às Escrituras. Não tem nenhum tipo de reverência em relação àquilo que o Senhor exige dos seus servos. E nós temos vivido dias assim, onde o cálice da ira de Deus está sendo cheio. A porta do céu continua aberta por meio da pregação do Evangelho, mas as pessoas têm se tornado cada vez mais duras. E como diria um pregador do passado chamado Spurgeon, tanto falamos aqui nas nossas ministrações, o mesmo fogo que amolece a cera endurece o barro. Nós estamos falando aqui do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele teve um ministério, um dos ministérios mais duradouros. Ele profetizou no reinado de 4 reis, cerca de 60 anos, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. E é se pensar que um profeta dessa envergadura, um profeta que tinha essa comunhão com Deus, um profeta que trazia esse tipo de mensagem, o povo deveria se converter. Mas quem vem logo depois do profeta Isaías? Jeremias. E em Jeremias nós já vemos um povo muito mais endurecido do que em Isaías. Você pega o tempo cronológico, se você pega a cronologia, desses fatos nos livros históricos, reis e todos os que falam acerca das narrativas históricas do Antigo Testamento, você percebe que há um endurecimento gradativo do povo. Deus vai chamando o povo ao arrependimento, ele vai estendendo a sua mão e o povo vai resistindo. E o povo vai se afastando. Nós repetimos de maneira sistemática aqui que não adianta somente ouvir a palavra de Deus, que é necessário que a nossa vida seja transformada por ela. Que à medida que nós ouvimos uma palavra verdadeira, uma palavra bíblica, e não nos atentamos ao que ouvimos, nós somos mais culpados do que aqueles que nunca ouviram. Sistematicamente falamos acerca disso, mas infelizmente não temos visto uma transformação. E, irmãos, não se enganem. Deus está vendo tudo. O que fazemos, o que não fazemos. O Senhor Jesus conhece quem somos. Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Aqui ainda no livro do profeta Isaías, eu quero abrir com vocês mais adiante. Perceba já aqui, muito tempo havia se passado. Capítulo 41 do livro de Isaías. Capítulo 41. Versículo 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó, trazei, anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores.
para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram, ou fazer-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. O Senhor está falando justamente dessa idolatria no meio do seu povo. Como as pessoas, e hoje aplicando nos nossos dias, como nós temos visto que cada denominação evangélica tem uma versão do seu próprio Cristo. Isso é assustador. Porque Cristo é um só. Mas é impressionante como, se você vai para uma igreja mais agitada, o Cristo dessa igreja, ele é um Cristo místico. É um Cristo muito mais parecido com uma espécie de bruxo. Se você vai para outro tipo de igreja, você já vai ver um Cristo que parece muito mais um empresário que se preocupa somente com enriquecer o seu povo e enriquecer, teoricamente, a sua igreja. E nós temos visto que há diversos Cristos para todo tipo de gosto. Mas a Bíblia mostra de maneira muito cristalina que há um só Cristo. Pelo menos há um só Cristo verdadeiro. Não é o Cristo que você quer. Ele é o que ele é, você acreditando ou não. Eu quero convidar vocês agora a um texto que tenho certeza todos conhecem. Filipenses. O apóstolo Paulo, ele traz uma visão, uma profecia de um dia cada vez mais próximo. E muitas vezes nós não temos a interpretação correta do que está sendo descrito aqui. Filipenses, quando nos é apresentado a humildade de Cristo, nos é apresentado também a sua exaltação. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitos evangélicos desavisados olham para esse texto na ideia de uma salvação universal. Todos serão salvos, todos crerão em Cristo, todos se ajoelharão perante Ele, portanto todos o adorarão como Cristo e serão salvos. Não é o que Paulo está descrevendo. Paulo está mostrando de pessoas que estarão no inferno, e do inferno reconhecerão o poderio de Cristo, mas esse tipo de reconhecimento pós-morte não adianta nada. Pelo menos não trará nenhum tipo de benefício redentor àquele que confessa Jesus depois da morte. Vemos, por exemplo, o que está escrito em Lucas capítulo 16. Aquele rico que chama Abraão de pai, não há nenhuma promessa para ele que os seus tormentos algum dia irão passar. Muito pelo contrário. A sentença, ela é confirmada, que ele recebeu consolo em vida e que agora ele seria atormentado por conta da vida rebelde à palavra de Deus que ele vivia. Por isso é importante, irmãos, que a gente se atente. Não podemos agir como tantos que usam do Evangelho para atingir os seus próprios objetivos. Objetivos abomináveis, muitas vezes. E nós, pelo menos a uma grande maioria, tem ficado em cima do muro com o intuito de não falar
determinada coisa para que também os seus pecados não sejam expostos. É uma permissividade associada. As pessoas se associam não para a prática da santidade, mas para a prática de uma unidade ao redor do pecado. E isso é assustador. Isso acontece dentro da igreja. Pessoas se juntam para fazer determinadas ações que o Senhor odeia. E elas sabem disso, mas elas ainda fazem, pois na sua mente obscurecida, Deus não vai ligar para o que eles fazem, mas Ele vai sim. Ele vai ligar e Ele vai trazer o juízo. E a Bíblia é muito clara em relação a isso. Por isso, irmãos, para muitos, o Evangelho verdadeiro tem se tornado uma mensagem cada vez mais dura. Por quê? Porque os seus corações estão cada vez mais rebeldes. À medida que nosso coração se torna aberto a ouvir a palavra de Deus, nós não ouvimos a sua exortação como algo severo, mas ouvimos a sua exortação como uma demonstração de amor e uma testificação da nossa eleição. Mas não é o que tem acontecido nos nossos dias. Por isso, essas palavras que hoje vamos estudar no capítulo 19 de Lucas têm se tornado cada vez mais atuais. Do versículo 41 até o versículo 44, nós vamos ver o pranto de Jesus. Nos versículos 45 e 46, a purificação do templo. Perceba como esses dois atos, essas duas ações, esses dois fatos narrados por Lucas, eles estão interligados, assim como tudo aquilo que até agora foi trazido pelo evangelista Lucas para nós. Não nos esqueçamos, o capítulo 19 começa com a salvação de Zaqueu. Jesus então conta a parábola das 10 minas. Ele prepara a sua entrada em Jerusalém, a sua última entrada em Jerusalém, os dias da Páscoa. E ele então, quando eu falo última entrada, irmãos, não que o Senhor Jesus não vá mais a Jerusalém, ele vai durante toda essa semana, até quando é preso. Mas eu estou dizendo, é a última Páscoa que Jesus se dirige a Jerusalém. Então Jesus entra, e olha que coisa interessante. Jesus está entrando aqui, cronologicamente, é um dia de domingo, e primeiro dia da semana, e as pessoas, ao verem ele entrando, montado num jumentinho, que nunca havia sido montado, aquelas pessoas começam a louvar, a se alegrar. E olha que coisa, é assustador o que a gente percebe agora, porque enquanto o povo está se alegrando, qual é a reação de Jesus? Na nossa mente seria, Jesus deveria se alegrar também. Não, Jesus chora. Porque aquela alegria era hipócrita, era uma falsa alegria. É como nas igrejas evangélicas de hoje. Igrejas que parecem muito mais uma casa de show mundana. Tudo preto. Jogo de luzes. Espetáculo. E as pessoas gritam e vão em uma espécie de êxtase. Parece que há uma manifestação poderosa do Espírito Santo naquele lugar para muitos, mas para quem lê a Bíblia sabe que Jesus nem naquele lugar está presente. Ele não está lá. Eles gritam o seu nome. Eles leem a palavra. Eles fazem referências a um Jesus que eles mesmos criaram, segundo seus próprios pensamentos. E Jesus não está lá. A maioria das igrejas evangélicas modernas, Jesus não está lá. Porque Jesus só está onde o seu evangelho tem centralidade. Onde a sua mensagem é pregada com integridade. Mas
Para muitos, o que eu digo aqui parece exagero. E é justamente o que a gente percebe aqui, numa leitura até superficial do texto. Versículo 37, capítulo 19. Quando ele se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, eles ficaram logo na entrada de Jerusalém. Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa. O que é um júbilo, irmão? É uma alegria intensa, demonstrada com louvores, gritos, aplausos. Louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. As pessoas estão jubilosas. Mas olha o que diz o versículo 41. É aqui que a gente vai ver a reação de Jesus diante desse júbilo do povo. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Mas parece que está errado isso aqui, porque o povo está se alegrando, Jesus, porque você não se alegra também. Nossa, como é que a gente pode se alegrar com a mentira? Como é que a gente pode se alegrar sabendo que pessoas que a gente ama estão em aberta rebelião contra o Senhor? Elas irão morrer e elas irão para o inferno. Sabendo que a maioria das pessoas com que a gente teve acesso, conversou hoje, elas estão debaixo da ira de Deus. Eu quero que você abra comigo, quero que você entenda esse choro de Jesus. Colossenses, capítulo 3, versículo 6. Colossenses não, irmão, me perdoe. 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 1. Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja que estava sofrendo perseguições, e ele diz para essas pessoas, versículo 7: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar do Senhor Jesus. Quando é que a gente vai ter alívio, irmãos? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança. Olha essa face de Jesus. Aqui não está falando de Deus, no sentido da Trindade, nem de Deus Pai, mas do Senhor Jesus, de maneira direta. O Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. O apóstolo João, quando vê o Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 1, os olhos de Jesus são como chama de fogo. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha, dois grupos de pessoas. Às vezes a gente pensa, aquela pessoa não conhece a Deus, mas há uma obrigatoriedade por parte do Criador, que toda criatura lhe conheça, lhe busque. Quando não faz, ele é indesculpável. Mas há um outro grupo, que é o que a gente estava falando hoje. É um grupo que será ainda mais cobrado. É aqueles que não obedecem ao Evangelho. A ideia é, eles tiveram acesso à mensagem, mas eles não obedecem à mensagem. Alguns obedecem parcialmente, outros rejeitam completamente, mas eles não obedecem à mensagem como deveriam. Essas pessoas estão debaixo da vingança. Agora, voltando um pouquinho, nós vamos ter o livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 6. Ora, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas? Versículo 5, Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena,
Mas parece que é um incentivo hoje por parte dos púlpitos que a natureza terrena das pessoas seja satisfeita. Quando na Bíblia nós lemos de maneira tão direta de que jamais devemos buscar satisfazer a nossa carne. E aqui ele diz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Mais uma vez, por essas coisas é que vem a ira de Deus. E ela vem sobre os filhos da desobediência. Versículo 7, ora, nessas mesmas coisas andastes vós, também noutro tempo, quando vivíeis nela. Olha que coisa. Será que já passou isso? Já passou essa época na nossa vida, ou a gente ainda está nessa época? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência. Maledicência. Você já imaginou a quantidade de pessoas que estão no inferno hoje? Pessoas que não tinham nenhum tipo assim de pecado aberto, como prostituição, assassinato. Essa pessoa estava fazendo o quê? Ela era um maldizente. Ele vivia falando mal das pessoas. Ele vivia pervertendo a graça do Senhor. Mas ele só falava mal, ele falava o que ele pensava. Sim, mas ele falava mal. Você já parou nesse pecado? Você já parou para pensar nesse pecado? Maledicência. Vai para o inferno, irmão. Tanto quanto o assassino. Mas parece que na visão de muitos evangélicos hoje, ser maldizente é permitido. Eu posso falar mal. Eu posso caluniar o meu irmão da igreja. Eu não estou falando nem do ímpio. Posso caluniar o meu irmão da igreja. Eu posso fazer isso. E Deus não vai fazer nada. Porque Ele sabe como é, né? Ele sabe que eu falei assim, na melhor das intenções. Oi, irmão. É sério? Aqui diz que os maldizentes, eles não herdarão o reino de Deus. Linguagem obscena no falar. Irmão, cristão com linguagem obscena. Meu Deus. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Será que a gente já se despiu do velho homem? Será que a gente é uma nova criatura? E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos, deveria. Por isso, irmãos, quando nós abrimos aqui no capítulo 19 de Lucas, nós entendemos o choro de Jesus. E agora, para que fique mais claro ainda, abra comigo no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1. É uma passagem muito conhecida. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Você lembra do que a gente leu agora há pouco em Isaías? O meu povo não me conhece. Meu Deus, Isaías foi escrito cerca de 700 anos antes do Senhor Jesus. E o povo continua do mesmo jeito. Não, o povo está pior. Ele não está do mesmo jeito. Ele não fica do mesmo jeito. Ou você está se santificando, ou você está se mundanizando. Nós vemos isso em Apocalipse 22. O santo, qual é a evidência de que você foi santificado? Que você foi separado, pois essa palavra santo ela tem várias interpretações. Uma delas é separado, cortado à parte. Você é santo, então você é aquele que se santifica mais ainda. Essa é a evidência de que você é santo. Senão você é o ímpio, que continua na prática da injustiça. Se você foi limpo, você se limpa mais ainda. Se você ainda está sujo, você se sujará mais ainda. E aqui
Versículo 11, o que nos assusta e que confirma o que a gente tem falado até agora, ainda vai falar. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Imagina a igreja evangélica hoje. Jesus chegando e falando o que está falando. E falando o que ele fala no Novo Testamento. Qual seria a nossa reação? Porque quando é um pastor como eu que fala, a gente pode denegrir o pastor. A gente pode dizer que o pastor teve uma interpretação bíblica errada. A gente pode dizer que o pastor é ruim, que o pastor é... Pode dizer qualquer coisa do mensageiro. Mas e quando é Jesus que é o mensageiro? Você vai dizer o quê? O que você vai falar dele? Vai fazer como os fariseus? Ah, ele come e bebe com pecadores, portanto ele é impuro? Ele é um beberrão e comilão? Será que você vai se atrever a fazer isso? Jesus então agora está entrando em Jerusalém, capítulo 19 de Lucas, versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Ele chorou, irmãos. E eu quero mostrar porque que a gente tem que chorar. Primeiramente, não pela realidade do Brasil, não pela realidade do mundo, ainda que essas coisas também sejam motivo de dor e sofrimento para aqueles cristãos que de verdade tiveram seu coração transformado e desejam que as pessoas sejam salvas, verdadeiramente salvas, alcançadas pela graça. Mas eu separei aqui, irmãos, eu não quero me delongar muito hoje, mas eu separei aqui 7, de acordo com esse texto aqui, com o contexto que a gente está vendo aqui, 7 características, por assim dizer, desse falso crente que rejeita o Senhor Jesus ainda nos nossos dias. Esse é o choro de Jesus. Se não vejamos, olha o que está escrito, continuando a leitura do versículo 41, quando chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. Versículo 42 dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. O que Jesus está falando? Jesus está falando de um povo impenitente, de um povo que estava lotando a cidade de Jerusalém, centenas de milhares de peregrinos para a festividade da Páscoa, mas eles que estavam fisicamente tão perto de Deus e ao mesmo tempo tão longe. Jesus estava ali no meio deles, mas eles não o receberam. Esse é o motivo do choro de Jesus. Qual é a primeira característica, irmãos, de um falso crente? Eu sei que você pode ter sua lista também. Aqui eu fiz, baseado no estudo desse texto, de alguns comentários. Primeira característica de um falso crente, irmãos, ser um falso crente é, sem sombra de dúvidas, ser uma pessoa cruel. Não há crueldade maior do que você olhar para o sacrifício substitutivo de Cristo e não se impactar com isso. Isso é crueldade. É como está escrito na carta aos Hebreus. Já não resta mais nenhum tipo de sacrifício para aqueles que já foram ensinados e ainda assim endureceram seu coração. Não tem mais arrependimento para eles, não tem mais nada. Só a expectativa do juízo que não tardará. Já foi dito para eles aquilo que deveria abrir os seus corações, que deveria fazê-los chorar pelos seus pecados e se voltar para o Salvador bendito. Mas ainda assim eles permanecem distantes e frios. Isso é uma crueldade. É uma crueldade você vir para a igreja diante de irmãos e irmãs que estão renunciando a tudo, carregando a sua cruz e seguindo a Jesus e os tratar como se fossem seus inimigos. É uma crueldade você se dirigir a um pastor que sofre todos os dias para pregar a mensagem da cruz e você olhar para ele como se fosse o seu adversário. Isso é cruel.
E naquele grande dia essa crueldade, ela vai ser cobrada. É cruel quando você dá mais importância para o seu dinheiro do que para um irmão que sofre necessidade do seu lado. É cruel quando você dá mais importância a bichos do que a um ser humano criado em imagem e semelhança do Senhor. Isso é crueldade. Os falsos crentes estão com seus corações cheios de crueldade. Nós estamos cercados por uma falsa igreja cruel, que não tem nenhum tipo de amor. A crueldade aqui vem como oposto ao amor sincero. Segundo ponto, o falso crente, a semelhança dos judeus da época de Jesus, eles estão cheios da sua justiça própria. Por isso que eles gostam de apontar dedos, porque eles acham, como o fariseu de Lucas 18, que orava de si para si mesmo, eles acham que estão justificados porque eles cumprem algumas regras que eles mesmos escolheram cumprir. Eles esquecem umas, cumprem algumas e eles se autodenominam justificados. Eu sou justo, mas como eu sou uma pessoa correta? O fariseu dizia isso de si mesmo. Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu vim ao templo, eu sou justo, eu não sou como aquele publicano. Olha, olhando, o publicano não olha para ninguém, a não ser para o Senhor. Mas o fariseu está lá, apontando dedos, porque ele está cheio de justiça própria. Eu sou uma pessoa muito correta. Eu sou tão santo que eu não devia estar numa igreja como essa. Tendo um pastor como esse, eu mereço uma igreja muito melhor. Mas enquanto eu ainda não vejo outra igreja, né, que me agrade, eu vou permanecendo por aqui, atrapalhando a tudo e a todos. Cuidado com a sua justiça própria. Ela não existe. Não existe justiça própria. Existem justificados e não justificados. É o que nos ensinou Jesus no capítulo 18. O fariseu, ele desceu do templo sem ser justificado. Mas ele acreditava, mas ele não estava justificado. E o publicano? Esse desceu justificado. Aquele que confia inteiramente no Senhor, se humilha diante dele, é justificado. Terceiro ponto, irmãos. Uma evidência do falso cristianismo de hoje, a teimosia. Não adianta, às vezes, você abre a Bíblia, você mostra para a pessoa o que ela está fazendo. Não é nem para dizer assim, isso é subjetivo. Não, está lá, de maneira objetiva. Não faça isso. E a pessoa vai, eu vou fazer assim mesmo. É por isso que Jesus diz, olha, se você, aí nesse caso, você vai lá, repreende o teu irmão. Mostra ele na Bíblia que ele está errado. Senão você chama duas testemunhas. Mostra ele na Bíblia que ele está errado. Senão você comenta com toda a igreja que aquele irmão não é irmão. Mostra na Bíblia. Não é para agir assim. Está aqui, mas eu acho que é um exagero. Afinal de contas, essa palavra assim, né? Não sei. Mas Deus vai me julgar naquele dia. E você não tem isso. Ele vai julgar. Todos sabemos. E você não tem isso. Porque o verdadeiro santo tem. Quem não tem temor no dia do juízo é o ímpio. Que vai temer no juízo. Vai prantear como aquele rico. Que não entende a sua chegada no inferno. E que entende somente quando está lá. Cuidado, irmãos, para que não seja tarde demais. A sua teimosia, ela precisa acabar. Você precisa se arrepender. Você precisa olhar para a palavra de Deus e ser literalmente vencido por ela. Vou falar de algo que eu sei que a maioria
acha que não tem esse pecado? Todos têm aqui. Avareza. E a gente já viu lá em Colossenses. E para Deus, a avareza, ela é como o pecado de idolatria. E aí? Você vai continuar assim? Mesmo sendo alertado em relação a isso. Então é preciso que a gente vença, irmãos. A gente olha para o livro de Atos e a gente já falou, talvez aqui, nesses 11 anos de pastoreio, talvez tenha pregado uma centena de vezes em Atos 2, mostrando como viviam os primeiros irmãos. Parece que aquilo ali é uma fantasia para muitos. Não, irmãos, ali é como tem que viver a igreja. Se a gente está vivendo daquele jeito, a gente tem que se arrepender. Se a gente continuar vivendo diferente daquele jeito, isso é teimosia. E como nós já falamos, a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Quarto ponto. A rejeição da verdade. Porque, sabe, por mais que pareça que são a mesma coisa, não é. A teimosia, a rejeição da verdade, elas estão ligadas, mas elas são momentos distintos, como que um gradativo crescer da maldade no interior. Então a pessoa primeiro ela decide não obedecer e depois ela vai ter que arranjar um argumento para a sua teimosia, para a sua rebelião, rejeitando a verdade. Então a Bíblia diz, você tem que amar, e você diz, não, mas aí eu acho que não é esse amor que a Bíblia está falando, que você está me dizendo. Eu acho que amar é suportar a pessoa. Se eu suporto essa pessoa no mesmo ambiente, é como se eu estivesse amando. Para mim é como se eu estivesse amando. Não é esse tipo de amor que Jesus fala. É outro tipo de amor que Jesus fala. Então, nós temos visto isso, pessoas que rejeitam a verdade, e o mais assustador, usam versículos bíblicos para isso. Eu não sei como essas pessoas não tremem ao fazer isso. Como você justifica um erro e você se atreve a fazer isso usando a Bíblia, tirando, com certeza, o texto fora de contexto para justificar o injustificável. Muita gente tem feito isso nos nossos dias. Versículos bíblicos sem o contexto cristocêntrico distorcidos para justificar algum credo particular, para justificar uma obstinação do erro, para justificar a rejeição da verdade. E a verdade, irmãos, ela é a palavra de Deus, mas a verdade é uma pessoa, Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. E em relação à verdade, Jesus já disse que não há espaço para neutralidade. Ou você está ajudando a propagação da verdade, ou você está contribuindo na oposição da verdade. Aqueles que não fazem nada, esses são servos do diabo. O diabo é aquele que ama a sua ociosidade. Principalmente a sua ociosidade espiritual. Ele ama isso. Ele é aquele que vai dizer, você não precisa ficar evangelizando todo mundo, nem viver uma fé cristã para todo mundo ver, não. Não, fique na sua. Jesus sabe que você é crente. Não se desgaste tanto. Você acha que esse conselho vem de Deus? Você acha que esse conselho vem daquele que entregou a sua própria vida? E a gente tem ouvido, não se desgaste tanto pela igreja, não se desgaste pela casa de Deus, mas o zelo pela casa de Deus consumiu o Filho de Deus e você não se desgasta pela igreja que você congrega e você acha que você é crente. Aí você diz, mas Jesus não está nem aí para essa parede, para esse telhado. É mesmo porque Jesus entrou no templo. Por que ele purificou o templo se ele não estava nem aí para isso aqui?
Porque é aqui que a gente se reúne. Então, sim, esse lugar é importante. E a gente deveria cuidar dele. Desses momentos de reunião que a gente tem, a gente deveria se dedicar mais. Não somente em vir, mas em servir nesses momentos. Para algumas pessoas parece que frequentar a igreja é um serviço. Não, isso não é um serviço. Frequentar a igreja é um benefício que você recebe e que você vai ter que prestar conta. E a prestação de conta começa como você tem servido no lugar que você frequenta. Ah, não, mas não tem valor nenhum. Como não tem? Jesus entrou no templo. Irmãos, se você acha que as igrejas hoje estão contaminadas, imagine o templo na época de Jesus. E Jesus disse, essa é a casa do meu pai. Quem é que tomava conta lá? Os fariseus. Quem é que dava as cartas ali? O sinédrio. Mas isso mudava a essência daquele lugar? Não, é a casa do meu pai. Vocês que estão fazendo isso de errado, naquele dia vão ter que prestar conta. Porque essa casa é a casa do meu pai. Essa casa que foi construída na época de Salomão, destruída, depois reconstruída a mão do próprio Deus. Essa é a casa do meu pai. E agora nós temos a igreja, que é a noiva de Cristo. Uma legião de pseudo-crentes se levantam contra a única instituição terrena, que não é da terra, que é do céu, que é a igreja. Cuidado, você está mexendo com a noiva do Todo-Poderoso. Você sabe como a Bíblia apresenta a consumação final? Como o casamento de Cristo e a igreja. E as pessoas dizem que a igreja não tem valor. Imagina. Rejeição da verdade. Quinto ponto, irmãos. Orgulho íntimo. Preste atenção, porque o que a gente tem visto na igreja é esse orgulho disfarçado até de humildade. Eu sou humilde. Eu sou humilde. A pessoa que diz isso de si, ele já é orgulhoso. Esse orgulho íntimo, que se disfarça, mas que lá no íntimo ele se acha melhor do que os outros. O cristão não se acha melhor, ele se acha mais devedor. Ele é mais agradecido. O cristão do passado, ele retratou isso em uma ação. Isso é baseado, em fatos reais, por assim dizer. Na biografia de George Whitefield, um evangelista do passado, ele havia evangelizado multidões de pessoas na sua época, e ele volta para sua pequena cidade. E de repente um colega de infância, que agora era um motivo de riso e medo na cidade, porque ele bebia e fazia coisas feias, e os amigos dele apontam para essa pessoa no meio da rua e diz: aquele rapaz está um terror hoje. E aí ele olha para os seus amigos e diz: ali vai eu, sem a graça de Deus. Isso é um crente. Um crente, ele vê assim as coisas e as pessoas. Ele olha para alguém que está dominado pelo pecado e ele não tem raiva dessa pessoa, ele tem compaixão. Aí você diz: não, pastor, mas mais o quê? Porque Estevão estava sendo apedrejado e ele orou pelos seus assassinos. Você vai dizer o que contra isso? Que o caso de Estevão é um caso à parte? Não. Todos devemos viver essa vida cristã de luz, de sal. Cuidado com esse orgulho íntimo que isola você, que produz crentes cada vez mais individualistas. É o orgulho. Eu não preciso frequentar o culto, eu não preciso ouvir tantos sermões, eu não preciso ler tanto a Bíblia, eu não preciso orar tanto, eu não preciso, eu sou
crente, eu sou salvo. Eu sou diferente dessa grande maioria que está aqui hoje, eu sou especial. Cuidado. Você pensa assim, você é um fariseu. Sexto ponto. E aqui, como eu disse aos irmãos, é como que uma evolução da maldade no íntimo da pessoa. Quando você chega nesse patamar de ter esse orgulho íntimo te dominando, aí você começa a ter uma sensação diabólica. Você nem percebe que ela é diabólica, mas é diabólica, que é o prazer na iniquidade. Tantas pessoas na igreja que falam coisas que deveriam levá-las a chorar sorrindo. Prazer na iniquidade. O cristão é aquele que ama o que Jesus ama e odeia o que Jesus odeia. Então, se você ama o que Jesus odeia, você não é cristão. Se você tem prazer naquilo que dá nojo ao nosso Salvador, ou você se titula discípulo dele. Prazer na iniquidade. Entenda a iniquidade, irmãos, no sentido bíblico. Iniquidade não é somente uma maldade aberta, mas é como eu disse aqui, é tudo aquilo que nos afasta do caminho que Cristo tem para nós. Por exemplo, sabedoria segundo o mundo é iniquidade. Moralismo sem Cristo é iniquidade. E a gente tem disseminado essas coisas. Essa época que a gente tem vivido, isso tem ficado tão evidente como os cristãos têm se tornado pessoas que têm uma moralidade totalmente desprovida de espiritualidade. Pessoas dizem ser defensores da família e já estão na terceira família. Mas, vem cá, mas a Bíblia não diz que o homem terá uma mulher e será uma só carne? Como assim? A pessoa é defensor da família e já está na terceira? Como é isso? Que valores são esses? Pastores separam-se casos, continua ganhando dinheiro, fazendo seus shows, fazendo política com o nome de Jesus, e a massa religiosa continua seguindo eles. E aí daquele que falar alguma coisa. Os seus ídolos gostam. Prazer na iniquidade. O que você acha que acontece nos chamados retiros evangélicos? O que você acha que acontece? Prazer na iniquidade. E finalmente, irmãos, por mais assustador que seja, o último ponto do falso crente é que ele tem ódio de Deus. No seu íntimo, ele odeia Deus. Deus é o culpado de todas as suas frustrações e dores. Por quê? Porque ele queria sentir mais prazer no pecado. Mas aí falaram para ele que ele vai para o inferno e aí ele está preocupado com isso. Eu nunca queria ter ouvido isso. Aí me apresentaram todo um evangelho aí que eu criei, pelo menos eu professei a fé e agora eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Como eu queria nunca ter ouvido esse evangelho. E por esse evangelho eu vi que eu não estou salvo. E ele vai nutrindo no seu interior cada vez um ódio maior de Deus. Parece forte, né? Ódio de Deus. Mas, irmãos, para o Senhor só tem dois sentimentos: ódio e amor. Então, se você não ama a Deus, a gente não quer nem falar. Irmão, você odeia. O Evangelho de Cristo, para muitos evangélicos, é uma pedra no sapato. Como eles queriam que esse Evangelho não tivesse sido escrito. Porque foi escrito.
palavras de Jesus estão aqui. Isso é a providência divina de Deus que supera a maldade humana. Como essas pessoas queriam que não existisse o sermão do monte, que não existisse um sermão escatológico do Senhor, como em Mateus 24. Como essas pessoas queriam que o livro de Apocalipse nunca fosse escrito, que as cartas de Paulo jamais tivessem sido registradas na Bíblia, porque agora elas dizem que são crentes, mas ao ler, elas sabem que não são, e o pecado fica cada vez mais evidente. Ódio de Deus. Cuidado, irmãos, para que você não se veja assim, odiando aquele que você deveria amar. Como eu li com vocês no capítulo 1 de João, ele veio para os seus, mas os seus, o que significa aquilo? Eles o odiaram. Por quê? Eles amaram mais as trevas do que a luz. Quando diz eles amaram mais as trevas do que a luz, às vezes a gente tem uma interpretação equivocada. Eles amaram a luz também, mas eles amaram menos. Não, a Bíblia não nos dá esse tipo de espaço para essa interpretação. Quando o escritor bíblico diz eles amaram mais as trevas do que a luz, eles escolheram o lado. Eles escolheram amar as trevas e odiar a luz. Não é isso? É que eu amava a luz também, mas sabe como é, né? Não sei. Não sei. Porque se você amasse a luz, você estava andando na luz. Não é porque eu ainda, no pecado, eu não estou conseguindo ainda assim, sabe, viver como eu deveria. Sim, você já cortou alguma coisa, a mão, arrancou o olho. Mas se você identificou que não está, então você já sabe o que tem que fazer. É o teu olho que te faz pecar? Arranca. Ou você ama mais o teu olho do que a santidade de Deus? Essa é a grande questão, irmãos. A gente tem vivido um evangelho que cria uma falsa esperança nos seus ouvintes. E é mais ou menos assim na mente da grande maioria dos evangélicos modernos. Tem os crentes que, como dizem os católicos, são santos, vivem uma vida assim muito correta. E tem aquele pessoal que vive uma vida em piedade aberta e vai para o inferno. E tem eu. Eu não sou nem aquele santo que obedece a Deus, e nem sou aquela pessoa assim que vive na prática aberta do pecado assim. Então assim, eu sou, sabe? Sou eu. Eu quero dizer que você sou eu aqui. Você está indo para baixo. Você não está indo para o alto. Por que você acha que a pessoa chegou perto de Jesus e disse: Senhor, são poucos os que são salvos? Porque ele entendeu que aqui, ó, ele não ia para o céu. Ou ele estava lá, eu já rejeitei as obras da carne, um abraço, uma nova criatura, ou ele está lá. Aqui não existe. É uma ilusão produzida pelo nosso coração. Então aqui eu quero voltar agora e concluir já a exposição do texto. Você entende agora por que Jesus chorou? Você entende agora por que nós choramos? Eu, como pastor, muitas vezes me entristeço, né? Quando em minha casa as pessoas não entendem, não são cristãs, e muitas vezes dizem: mas você vive triste, deveria ser alegre, você é cristão, você vive assim com essa cara. Às vezes chega da igreja e fica uma aparência parecendo que alguém morreu, que aconteceu algo muito ruim. Aconteceu. A maioria daqueles que estão ouvindo o Evangelho ainda não foram salvos.
Isso dói, pelo menos em mim. Quando você vê quando no meu caso, vejo um irmão tratando mal um outro irmão da igreja, isso dói em mim. Oh, meu Deus. As pessoas que vão se amar, se ajudar. Quando você vê muitos cristãos que têm um relacionamento tão frio com a igreja, mal o culto termina, já corre embora para não ter que conversar com ninguém. O pastor é persona não grata. Como é que você não vai chorar com isso? Você sabe o que está acontecendo com essas pessoas. Jesus chora. Quando ele ia chegando, vendo a cidade, ele chorou. A cidade que deveria recebê-lo. Se você estudar um pouco no Antigo Testamento a história de Jerusalém, ela pertencia a um outro povo chamado de Jebuseus. Ela vai ser conquistada já na época de Davi. Davi expulsa aquele povo de lá. Uma posse dessa cidade, ele coloca aquela cidade, tudo direcionado por Deus como capital de Israel. Tudo apontando para Cristo. Direcionado a construir um templo a Deus naquela cidade. Deus se alegra, mas não vai ser você, Davi, que vai construir. Vai ser seu filho. Mas essa ideia é correta. Aquela cidade que já tinha sido tão ensinada e exortada, porque Deus já havia destruído Jerusalém. Na época dos babilônios, ela foi destruída, o templo já tinha sido queimado. Esse povo não aprendeu. Mesmo depois do exílio babilônico, a volta, por que o que aconteceu com eles? Esse povo não aprende. Não aprende. Por isso ele chora. Quanto tempo você tem de igreja, irmão? Está na hora de você começar a se cobrar mais. Sua família vai passar. Sua família terrena. Seu emprego vai passar. Sua saúde vai passar. Tudo que você dá valor nessa terra vai passar. A única coisa que não vai passar é o seu relacionamento com Cristo. Quando é que você vai se atentar para isso? Você vê cristãos dizendo: meu filho é minha vida, meu marido é minha vida, minha esposa é minha vida, minha casa é minha vida, meu cachorro é minha vida. Um ímpio dizendo isso, até um ateu repreende. Você sabia disso? Ateus, eles dizem que o ser humano tem mais valor que bicho. Eu estou falando de ateu. Eles sabem que o ser humano é diferente de um bicho. E ele valoriza mais o ser humano do que o bicho. Ele é ateu, ele nem crê em Deus. E os crentes hoje em dia perderam esse referencial. E acham normal. Na prática de hoje. Versículo 42. E dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. O que o Senhor Jesus está falando? Que paz Jesus está dizendo? Jesus está dizendo da paz que ele veio trazer, a paz que havia sido perdida. O homem com Deus. Essa paz. Eu vim para que vocês sejam reconciliados. Pois todos nós nascemos em inimizade para com Deus, e somente por meio do Evangelho, do bendito Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que somos salvos. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. E eu não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa paz do Evangelho vem trazer a reconciliação do homem pecador com Deus Santo por meio do sacrifício substitutivo de Cristo. Aquilo estava sendo apresentado para eles, mas eles se fecharam. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. É que é importante que você entenda, não há nenhum tipo de passividade por
por parte dessas pessoas, no sentido de que, elas queriam ver, mas aí Deus fechou os olhos dela. Não. A pessoa que rejeita Deus, rejeita pela sua própria vontade. Essa ideia de que a pessoa que é pecadora não tem culpa, porque assim, a culpa é de Deus, que deveria ser salvo. Você tem poder para salvar e não salva? Ele tem poder para salvar, mas quando o pecador rejeita a mensagem, ele rejeita pela sua própria vontade. Deus não é culpado na condenação de ninguém. Ele é o justo juiz. Mas são as ações e palavras das pessoas que afastam. Por isso, aqui é dito, versículo 43, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Olha que coisa. Nós estamos por volta do ano 30 depois de Cristo. Pastor, mas Jesus não morreu com 33 anos, segundo conta a maioria da tradição? Sim, irmãos, mas quase que uma unanimidade que quando nós temos o ano zero, por assim dizer, da nossa era, que é o calendário cristão, Jesus teria nascido por volta do ano 5 a.C. Olha que coisa, ele nasceu antes de Cristo. Por quê? Porque essa divisão foi feita por homens. Então, aqui seria um ano mais ou menos por volta do ano 30, 40 anos depois, ano 70, Jerusalém seria invadida por um general chamado Tito. Ele vai cercar Jerusalém, ele vai cercar Jerusalém com fogo, ele vai tocar fogo na cidade, ele vai destruir o templo totalmente, ele vai colocar fogo no templo. Uma parede de uma cidade imensa, de um templo imenso. Se você pega a cronologia, você percebe. Quando Jesus está aqui nessa última semana, os discípulos olham para o templo, isso está em Mateus 24, diz: Senhor, como o templo tem pedras bonitas. Você viu? Herodes, quando ele se torna rei, Herodes, o primeiro Herodes, o que mandou matar os meninos quando Jesus nasceu, ele, entendendo a importância do templo para o povo judeu e querendo mais ou menos assim fazer uma obra que o povo se agradasse dele, porque ele era muito perverso, mas ele queria que o povo o aceitasse. Então ele começa uma obra de reforma no templo suntuosa, manda trazer pedras de lugares distantes, faz uma obra que o templo fica assim imenso. O templo que vocês sabem que foi construído na época do profeta Ageu era um templo pequeno, era um templo humilde. As pessoas inclusive ficaram extremamente tristes e ao mesmo tempo assim, desmotivadas por construir um templo tão pequeno se comparado com aquele de Salomão. E aí Herodes vai e faz essa reforma. Jesus então está entrando e os discípulos estão olhando para a formosidade do templo. Jesus disse: não é assim. Sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Ele vai matar todo mundo, vai matar criança, vai matar idoso, vai matar todo mundo e te arrasarão. Os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. Porque, e aqui a motivação da ira de Deus, porque não reconheceste a oportunidade da sua visitação. Todos vocês que estão aqui, mesmo quem está aqui talvez pela primeira vez, é uma oportunidade. A porta está aberta. Todo aquele que crê será salvo. Mas juntamente com essa promessa vem a sentença condenatória. Todo que crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Você não pode apresentar a misericórdia de Deus sem o juízo.
Porque senão você está sendo um adúltero. Você está adulterando a palavra de Deus. Senão você está demonstrando ódio pelos seus ouvintes, porque você está iludindo a eles. Como um Deus que aceita qualquer coisa. Não, ele não aceita. Como um Deus que não irá punir com uma ira inimaginável os rebeldes. A gente já leu, irmãos. Sabe, parece que algumas pessoas tapam os ouvidos ou os olhos, mas olha o que está escrito no versículo 27 do capítulo 19, a parábola das 10 minas. Você lembra como Jesus apresentou essa parábola? Ele foi tomar posse de um reino, mas o pessoal não queria que ele reinasse. Olha o que ele fará com os rebeldes. Versículo 27. Quando, porém, a estes, meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Mas eu não sou inimigo de Deus. Vamos ver. Deixa guardado aí esse versículo. A gente já vai voltar para concluir. 5 minutos eu concluo. Eu quero abrir aqui rapidamente no livro de Tiago. Eu quero ver se realmente a gente não é inimigo de Deus. Vamos ver aqui. Versículo 4. Tiago 4:4. Infiéis. A palavra infiel aqui, irmãos, é adúltero. Faz referência àquele que tem uma infidelidade conjugal, porque o cristão é aquele que tem um relacionamento íntimo com o seu Salvador, da noiva e do noivo, a esposa e o esposo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aí algumas pessoas dizem, mas pastor, todo mundo está fazendo isso. Então a gente é um grande sinal de que a gente deveria ir na direção oposta. Não compreendeis que a amizade do mundo, não importa se é moralidade, civilidade, não. É amizade com o mundo. Ela é inimiga de Deus. Evangélicos se unindo com pessoas dos mais variados credos para segurarem bandeiras em comum. Que bandeira a gente pode ter em comum com o não cristão? Ah não, mas ele também é contra o aborto. Sim, a nossa bandeira não é o aborto ou ser contra o aborto. Nossa bandeira é Cristo. Ah, eles são contra a prática, o incentivo ao homossexualismo. Mas nosso problema não é com o homossexualismo. Nosso problema é com o pecado. O homossexualismo é um dos pecados. São vários. A gente falou de um aqui que parece que para muitos não existe. A maledicência. Versículo 4 ainda. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo. Você percebeu aqui? A vontade, o querer. Qual é o verbo que Lucas usa? O verbo querer. Ele quer ser amigo do mundo. Ninguém te obriga a ir para uma marcha para Jesus, que não tem marcha para Jesus coisa nenhuma. É um evento político-social totalmente desprovido de espiritualidade. Ninguém te obriga a viver uma vida baseada somente em coisas materiais. Você escolhe isso. Pastor, eu tenho uma meta na minha vida. Eu venho de uma família muito humilde, então assim, sempre tive isso desde pequeno. Que eu quero ter uma condição para poder eu também dar condição aos meus parentes. Você sabe que isso que você está desejando é diabólico. Não, pastor, você não entendeu. Eu quero trabalhar para ajudar as pessoas. Isso é diabólico. Você não pode pensar desse jeito. Você é crente. Você tem que colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida. Você tem que pensar, essas pessoas que você tanto ama, se você deixar somente coisas materiais para essas pessoas, elas vão usufruir desses bens materiais e vão morrer e vão para o inferno. Parece que ninguém nunca leu Lucas 16. Aquele homem era o quê? Rico. E ele tinha o quê?
irmãos, e ele está desesperado, porque os seus irmãos tinham ele como referencial. Ele é o exemplo dessa pessoa. Como diz, né? Eu vi e venci. Eu vim, lutei, batalhei, consegui. Agora eu sustento as pessoas que me são próximas, parentes. Agora eu sou uma pessoa boa. Boa? Não. Você está levando as pessoas para o inferno junto com você. Sabia disso? Mas na mentalidade de muitos cristãos, não. Quer ser rico? Trabalhe. Quem disse isso é um doutorado em teologia. E essa frase ecoa nas mídias sociais todos os dias. Você quer ser rico? Se arrependa. Não sou eu que estou dizendo isso não. É a Bíblia. Porque se fosse só eu, tinha o mesmo valor que esse doutor em teologia. E o doutorado dele, mais assustador ainda, é em Novo Testamento. Imagine, que assustador. Parece que esse Novo Testamento dele exclui 1 de Timóteo. Parece. O amigo do mundo constitui-se. O que significa constitui-se? Você se faz. A culpa é sua. Você se colocou nessa situação. Então não se vitimize. Quantas vezes a gente volta para casa? Oh Deus, por que minha vida está desse jeito? Por conta das suas más escolhas. Você escolheu mal. Porque muitas vezes os nossos filhos, quando crescem, se tornam pessoas perversas, porque você não os criou corretamente. Você não demonstrou amor quando deveria, você não demonstrou a vara quando deveria, e agora você está reclamando de quê? Você não o criou como deveria. Você é amigo do mundo. Tudo que você deseja é o que as pessoas do mundo desejam. Uma família feliz, uma conta com dinheiro para você pagar as suas despesas. Olha, eu quero um relacionamento, eu quero ter uma pessoa que me ame, que cuide de mim. Irmãos, o ímpio também. Eu quero ter uma casa bonita, apresentar. Quando uma pessoa me diz isso, esses dias me disseram, pessoas da minha própria casa, eu tenho vergonha de trazer alguém aqui. Aí é com você. Porque a nossa casa está caindo aos pedaços. Mesmo que ela não tivesse caindo aos pedaços aos nossos olhos, ela está caindo aos pedaços. Porque esse mundo está com os dias contados. Não adianta a reforma que você faz. Ele vai ser destruído. Aquele templo aqui, esse templo aqui da época de Jesus, estava lindo. Até o ano 70, quando ele foi totalmente destruído. Onde você tem investido seus recursos? Percebeu? Qual foi a repreensão lá em Ageu? Vocês fazem obras na casa de vocês e deixam a casa de Deus em ruína. Você não tem vergonha disso não? Amigos do mundo são os evangélicos modernos. Por que você acha que Jesus chora quando olha para Jerusalém? Jerusalém, irmãos, é um simbolismo da igreja. Como é que é chamado o lugar que os crentes vão morar? Nova Jerusalém. É Jerusalém. Só que a ideia, a ênfase de nova é outra. Porque essa aqui está corrompida. Então Deus vai fazer um aceitacado para a gente habitar. Cuidado. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jesus está demonstrando isso por meio das suas lágrimas. Ele está diante de uma geração como a nossa, que professa ser cristão, mas vive de maneira mundana. Como se um rótulo fosse o mais importante. Mas não é? O que você diz
é como você vive. O Senhor Jesus, na última ceia, ele disse que todos o abandonariam. Todos os seus apóstolos abandonariam, fugiriam de medo quando ele fosse preso. E aí todos, inclusive Judas Iscariotes, disseram que não fariam isso. Mas Judas Iscariotes foi quem premeditou entregar Jesus. Mas ele falou que ia entregar Jesus? Ele disse para os 12, olha, para os outros 11, perdão, estou indo entregar Jesus, viu? Estou indo lá agora, viu? Pegar o pessoal lá, escolta, pegar todo mundo. E aí quando vocês forem lá para o Monte das Oliveiras, eu vou chegar lá e o pessoal vai lá prender Jesus. Já peguei as 30 moedas de prata. Ele disse isso quando estava saindo. Tanto que os outros pensaram que ele estava indo comprar alguma coisa. Mas Jesus já sabia. E a frase de Jesus, para muitos, parece sem misericórdia. Porque você provavelmente não conhece a misericórdia da Bíblia. Jesus olha para Judas e diz, o que tem que eu fazer, faz-o depressa. Irmãos, Jesus está dando ali um último aviso. Ele está dando uma última oportunidade. Ele já tinha avisado a Judas outras vezes. Ele já tinha avisado a Judas por meio dos sermões que Judas ouviu. Como, por exemplo, o Sermão do Monte. Judas com certeza estava presente ali. Não adianta ouvir e não praticar. Ele estava ouvindo aquilo ali. Mas Jesus, ele de maneira direta, fala com Judas algumas vezes para que ele se arrependa. Mas ele não se arrepende. E essa é a última oportunidade. Judas, você está saindo de maneira sorrateira e dissimulada. Eu sei o que você está indo fazer. Eu sei o que você já fez. Você vai continuar com isso, Judas? É isso que Jesus está falando. Mas Judas não entende assim. E muitos evangélicos também não entendem assim. Judas Iscariotes não entendeu assim. Muitos evangélicos, irmãos de Judas Iscariotes, filhos da desobediência, não entendem assim. É por isso que essa palavra de juízo está aqui. E arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmãos, você reconhece que o dia de hoje é único? Deveria. A graça de Cristo está acessível a todos os ouvintes. Mas a grande tristeza é que a maioria irá rejeitá-la. Talvez não por meio das suas palavras, mas principalmente por meio das suas ações. Constantemente a gente avisa desse púlpito aqui sobre o comportamento que é correto, o comportamento que é incorreto. Uma vida que nos torna seguidores de Cristo e uma vida que evidencia que nós não estamos seguindo a Cristo. Mas sejamos sinceros, irmãos. A grande maioria das pessoas entra dia e sai dia, não são transformadas pela mensagem. E eu quero concluir agora deixando 3 pequenos avisos em relação a tudo que foi ministrado aqui nessa noite. O primeiro deles, se já não ficou claro até agora, vou falar de maneira direta. A ignorância espiritual, ela não será tolerada. Ah, mas eu não sabia que era assim. Como assim você não sabia? Você tem a Bíblia. Você tem um pastor. Você tem uma igreja. Você não sabia? Como assim você não sabia?
O que você não sabia? Muitas pessoas têm abraçado uma ideia de que eu sei menos, então assim, estou protegido no meu saber pouco. Não. Você tem a obrigação de saber. Segundo lugar, a porta está aberta. Agora. Perceba, eu nem usei a palavra hoje, eu estou dizendo agora. Porque o hoje eu não sei. O dia só vai terminar à meia-noite. Eu não sei se ela vai estar aberta ainda. Ela está aberta agora. Mas eu já sou evangélico. Não, não é. Se você ainda não nasceu de novo, você não é evangélico. Mas eu me batizei. Mas você não se arrependeu. Você não colocou a sua fé inteiramente em Cristo. Você ainda tem colocado o seu credo nas suas ações, naquilo que você acredita que você pode fazer. Por isso, cuidado. A porta que está aberta nem sempre ficará aberta. Você provavelmente conhece e conhecerá muitas pessoas que vão, por assim dizer, eu estou falando de uma maneira bem genérica, porque o arrependimento é um dom de Deus, eu sei disso, você também, mas muitas pessoas aparentemente vão se arrepender tarde demais, mas você nunca vai ver alguém que se arrependeu cedo demais. Não, eu me arrependi, mas foi cedo demais. Eu podia ter me arrependido mais tarde. Não sei porque eu me arrependi esse ano, eu podia ter me arrependido daqui a 2 anos. Você nunca vai ver isso. Agora você vai ver do inferno uma pessoa dizendo, meu Deus, eu estou aqui. Tá aqui. E agora, um dia viu todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Sim, mas nem todo mundo vai estar no céu. Que Paulo fala, embaixo da terra também vão dizer isso. Terceiro lugar e último, concluindo já a exposição de hoje. Cuidado como você trata a igreja. Ela tem dono e o nome dele é Jesus. Ele está chorando aqui. Mas logo depois, se Deus permitir no domingo, ele vai entrar no templo. Ele vai purificar o templo. Cuidado quando você generaliza. Nenhum pastor presta. Fale por suas experiências pretéritas. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu tenho crido. Se você não acha que eu sou um pastor verdadeiro, me perdoe, mas o problema é seu. Eu sei que eu sou cristão. E eu sei que o que eu falei aqui veio de Deus. E eu desafio qualquer um aqui nessa noite me provar que o que eu falei aqui não é bíblico. Então cuidado. Cuidado quando você começar a se levantar de maneira sistemática contra aqueles que Deus enviou para te convidar para o céu. Você está rejeitando o convite. Por quê? Porque eu não fui com a cara do mensageiro. Como você acha que era a aparência do profeta Elias? Você já viu a descrição dele na Bíblia? Como você acha que era a aparência de João Batista? Você já viu a descrição dele na Bíblia? A própria aparência de Jesus. Ele não tinha formosura. Ele era uma pessoa comum. Provavelmente ele tinha calos na mão de ser marceneiro, como ofício do seu pai de criação. E as pessoas não deram crédito. Achavam muito mais religioso, muito mais espiritual, o fariseu que tinha aquela aparência de religiosidade, e quando viam passar Jesus, eles não davam crédito. Mas Cristo ainda continua sendo Cristo. Você crendo ou não. Essa igreja é dele. E todos aqueles que se levantarem contra ele serão julgados. Oremos.
Amado Deus e eterno Pai, o Senhor sabe como a gente fala essas palavras com o coração contrito e quebrantado, pois não temos prazer na morte do ímpio, mas nosso desejo, o desejo que o Senhor tem colocado nos nossos corações é que o ímpio se converta e seja salvo. Nos ajuda, Senhor, a viver por fé e não por vista. Nos ajuda, Senhor Jesus, a não perder jamais o primeiro amor. E se de alguma forma o perdemos, que o mais rápido possível nos arrependamos e voltemos ao primeiro e único amor. Não nos deixa, Senhor Jesus, entregues às nossas paixões e pensamentos malignos, mas que a nossa mente seja a mente de Cristo. Ó Senhor Jesus, que os teus pensamentos reinem sobre os nossos pensamentos. Que haja no nosso coração o mesmo sentimento que houve no teu coração, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a amar o que o Senhor ama, a rejeitar o que o Senhor rejeita. E é por meio de uma vida santa, evidenciarmos que o Deus Santo salva pecadores. Mas chegará um dia em que todos os pecadores que não se arrependerem serão julgados e condenados. Que nós possamos pregar com ousadia, Senhor, essa mensagem, de maneira completa. E o Deus de misericórdia também é o Deus de juízo. Que haja, Senhor, no nosso meio um avivamento que provém por meio do arrependimento verdadeiro e da fé correta. Que seja assim nas nossas vidas, Senhor. Ó Senhor Jesus, que seja assim nas nossas vidas. Mais uma vez rogamos, Senhor, reina sobre nós, Senhor. E debaixo do teu reinado estamos sempre seguros. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós dizemos amém. Graças a Deus. Glória.